Olá, tudo bem? Ed Pereira na área, ao vivo com você, hoje exatamente às 22 horas e 20 minutos dessa segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, sempre presentes com vocês aqui no nosso espaço montado na MB Assessoria Contábil Empresarial. E já dou boa noite, estão pedindo que você curta, compartilhe. Já está relaxado, já jantou, já comeu alguma coisa. Agora é hora de escutar um pouquinho do nosso querido convidado dessa noite. Para mim, especialmente querido, um amigo, um irmão. E pode ter certeza que tem um bate-papo muito grande para poder rolar. Antes disso, nosso querido apresentador e comentarista Ronaldo Crispim. Muito boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ed. Boa noite, Elias. Obrigado pelo ter aceitado o convite com a gente aí. E vamos falar um pouco de política, porque política é coisa séria. É isso aí, né, Ronaldo? É Estamos aqui a um time entrevista, neste momento, então, com o nosso querido Elias Barbosa, correndo de agenda. Então, agora sim, presentes aqui. Elias, boa noite, bem-vindo a um time entrevista. Bom, quero agradecer, né? Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Prazer estar falando com o Ronaldo, com o Ed, aqui com pessoas que a gente já conhece, o Maninho. Hoje tive a oportunidade de conhecer o Lucas e a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer falar sobre política, falar sobre o nosso trabalho e eu creio que vai ser muito positivo. Com certeza. Isso é muito bom, Elias. E a gente só tem a agradecer mesmo. Há alguns anos, para quem não sabe, eu conheci o Elias, na verdade, quando ele namorava a esposa dele ainda, na verdade, né, Elias? Tem alguns anos. Quanto tempo de casado? 14 anos que estou casado, né? Namoro de cristão é bem curto, então... Exatamente. Mas eu te conheço há mais tempo, porque você é ali do Novo Mundo. Exato, e meu né? pai tinha sorveteria ali, então já... Quem não conhece, né? Ali do ladinho do Costa, para baixo, na esquina ali. Como é que o pessoal chamava, né? O Planeta do Sorvete, Cantinho do Sorvete. Não é? Era uma esquina muito conhecida e você com certeza vai lembrar disso aí. Então, Elias tem essa pegada muito legal para os nossos lados da SECAP. Na verdade, a expressão do Elias cresceu muito, né? Elias é membro da Assembleia de Deus Madureira, né, Elias? Sim. E de quanto tempo a Nana casou? Era da IPI, né? Presbiteriana Independente, no Chácara Antonieta, né? Onde a gente teve alguns acampamentos e tudo mais. Então, a história familiar, a história cristã se mistura nesse meio, né, Elias? Sim, sim. Tá tudo ligado, né? O tempo que a gente tem de convívio ali, a gente teve a oportunidade de fazer muitos amigos, né? Dentro da comunidade, dentro da IPI, dentro da hoje IPB, né? Exatamente. Mas lá atrás fundamentalista, inclusive uma lembrança muito boa do pastor Sami, que inclusive tem uma influência muito grande dentro do meu mandato. Foi num podcast que eu fiz com ele que a gente fez algumas adequações de visão que eu tinha com relação ali de posicionamento, mas ele foi muito importante dentro do nosso mandato. Ele sempre gostou muito de cosmovisão, né? Deu uma boa, de uma realinhada. Pastor Sami, um abraço para a turma. Ele recebeu o link também, viu? Ele é diferente. Uma benção. Muito, muito joia, viu? Beleza, então vamos falar diretamente de vida política, né? Mas lá no início ainda, porque na verdade você não começou diretamente como um candidato a vereador, né? Eu lembro da Denise, minha esposa, comentar que gostou muito da tua campanha quando viu na primeira candidatura há quase 4 anos. 4 anos basicamente, porque estava no período também como agora, né? E no final, Ronaldo, ela falou assim, nossa, mas olha que campanha legal, bonita, bem feita, bem articulada. Mas eu sei que o Elias, na verdade, já tinha um contato político antes de ser o candidato, né? Sim. Como que se deu isso, Elias? Meu pai, desde de muito pequeno, eu trabalhei na campanha do meu pai, com 6 e com 10 anos. Aqui em Limeira, a gente ficou um pouquinho mais de canto até 2016, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na campanha do Abner, do Binho. Ele teve uma votação expressiva, 901 votos, mas acabou ficando de fora por 70 votos dentro da chapa do PSB na época. Se tivesse em outras chapas, estaria eleito. Talvez não, com certeza, né? Tem aquela questão do quociente eleitoral, nós já comentamos outras vezes aqui, que infelizmente, ou felizmente, né, para alguns, é onde muda o nome do jogo, né? Exatamente. E aí, depois disso, a gente sempre trabalhou dentro da comunidade a qual eu pertenço, que é a Assembleia. Muitas pessoas começaram a falar com o pastor do meu nome. O Abner é um cara excelente.
entendeu isso também, sempre me deu um apoio muito grande. E aí a gente conseguiu construir a campanha eleitoral de 2020, a minha primeira candidatura. Graças a Deus, 1.452 pessoas confiaram na gente o voto. Fomos o 10º vereador mais votado. E estamos aí fazendo um mandato aí que a gente crê que é um mandato para a cidade toda e que tem muito a mostrar o caráter da gente como político, como cristão e como pessoa que vivencia estas coisas aí e que entende a necessidade do povo. Isso é muito legal. Ronaldo, e aí, você acompanha um pouquinho o trabalho do Elias, viu alguma coisa também? Eu tenho falado alguma coisa, mas é mais pela minha pegada aí. Eu vou ser honesto com você. Essa legislatura atual, acompanhei muito pouco, até por não conhecer muita gente nova. Nós estávamos conversando agora nos batizadores sobre aquele candidato lá que eu nem sabia que existia. Exatamente. Mas tudo bem. Conversando com você, já me contou sobre a história tudo. Deixa eu só fazer uma pergunta agora sobre política aí. Eu vi, você é líder do governo. Fui líder de governo até um mês atrás. Poucas semanas aí. Certo. No caso aí de você, eu sei que sempre falo aqui, o vereador ele não pode prometer nada. Sim. O vereador ele tem que legislar, verificar o que a prefeitura faz, o que o governo fiscalizar e tentar fazer o melhor para a população. Exatamente. Certo? Como também alguns chegam aqui com algumas bandeiras, certo? Eu tenho essa bandeira disso, mas como eu falo, o vereador ele é global, ele não pode ser só aquela bandeira. Sim, exatamente. Você tem alguma base, assim, vamos dizer, mas eles têm uma pequena base que começa, não que ele não vá lutar pelo todo. Você tem alguma base principal ou não? Hoje eu trabalho em 3 áreas, mais criteriosamente. Eu trabalho muito na área da saúde, na área da educação e na área de Smart City, que é a parte de aplicação de tecnologia na administração do governo, governamental. Certo. Então, nós temos projetos nessas 3 áreas que são muito eficientes e que atingem a população de uma forma total, né? O prontuário eletrônico, por exemplo, é uma bandeira que a gente falava dentro da campanha de implementar. Lá naquela época a gente falava de UBS digital e hoje está sendo iniciada a implementação do prontuário eletrônico e mais do que isso, a Secretaria da Saúde está fazendo todo um sistema para que haja um gerenciamento desde o medicamento, da saída do medicamento que vai ter falta, para que se tenha médias, para que o fluxo desses medicamentos sejam com uma maior eficiência, com uma maior eficácia, para que diminua também a falta desses medicamentos, porque a gente sabe que todo esse processo ele é muito burocrático. Então, uma falhinha nessa leitura, ela gera lá uma falta para o cidadão no final. Então, esse projeto que está sendo implementado, de início o prontuário eletrônico, mas hoje a gente sabe na onde vai dar, que é desde o gerenciamento do medicamento até lá na frente as pessoas terem acesso através de um aplicativo para o agendamento da sua consulta. Isso teve início na ideia do prontuário eletrônico e eu creio que a gente nos próximos, aí dentro de um ano, a gente vai ter todos esses serviços dentro dessa digitalização da saúde. Eu acho legal a visão deste governo, em específico, de não contratar um software pronto, mas de desenvolver uma plataforma própria. O que acontece? Eu vejo em algumas cidades que contrataram um software. Deu uma dor de barriga, atrasou um pagamento, misteriosamente esse software cai o sistema e aí fica todo mundo na mão. Sim. O banco de dados é da empresa e não da prefeitura. E hoje a prefeitura sofre um pouquinho mais para fazer a implementação, mas todo esse banco de dados, todas essas questões vão estar na mão da prefeitura na administração. Você sofre um pouquinho mais no começo, mas você tem um negócio
a longo prazo de uma qualidade maior e de uma sustentabilidade maior. Isso faz parte, né? Inclusive, é bem interessante de ver. E não só isso, né, Elias? A gente pode ver também que você trabalhou um pouco na questão do software, também do mobile, para habitação também, né? Que está dentro dessa questão também já de pensar em políticas dentro da questão de facilidade para quem tem um celular na mão, né? Que hoje a maioria, quem tem, por menor que seja, tem acesso à internet e pode corroborar informações por ali. A tecnologia ela é uma aliada da administração. Hoje, quando você tem um software desse, ele não facilita só para o cidadão. A capacidade de filtrar tudo isso, né? De ter uma percepção melhor de onde está a maior vulnerabilidade da cidade, de ter dados, de ter estatísticas, onde, por exemplo, se aluga mais, onde está o público que necessita de uma casa, de um projeto habitacional com maior frequência, você consegue tudo através de um software, você faz a filtragem e isso está na administração privada. Se a gente traz isso para a administração pública, se aumenta em muito a qualidade do serviço que é prestado, a agilidade, a diminuição de burocracia, que é um outro projeto que nós fizemos, que é o PL 77, de 2021, acredito, que é o da desburocratização, que, por exemplo, diminui a necessidade da questão de autenticação. O senhor está na frente, com o documento na frente, com a assinatura igual, por que precisa de uma assinatura autenticada? Isso a gente conseguiu através desse projeto. Além de, se a gente voltar um pouquinho atrás, o cidadão chegava, protocolava o documento em uma secretaria, olha, daqui 15 dias você volta. Aí chegava lá, olha, não era nessa secretaria, você protocola na outra. Então, hoje, o cidadão chega lá, protocola, se terminou o serviço em uma secretaria, vai para outra. Essa é uma responsabilidade da prefeitura. Lógico que isso tudo não sai da nossa cabeça, mas a gente vai procurar legislações eficientes de outros lugares. Essa mesmo nós procuramos lá em São Paulo e trouxemos para a nossa cidade. Então, hoje, a questão da robótica nas escolas, que é um projeto que nós pensamos, e é uma questão que eu não sei a origem do Ronaldo, não sei se ele já veio aí de um berço de ouro ou se ele veio conquistando. Jamais, né, caixinha de laranja. Então, caixinha de laranja. E eu, no meu tempo, a gente tinha o sonho de ter uma escola com computadores, mas os computadores chegaram na escola muito depois da nossa necessidade. E hoje, o que é atual é a robótica, e fazer com que a robótica chegue no tempo certo, eu acho que é extremamente interessante. Eu vejo hoje que existem algumas necessidades de aperfeiçoamento na forma como que está sendo implementado, mas a hora que a gente vê o brilho nos olhos das crianças, de olha, eu tive uma aula de robótica, é um negócio diferente, e isso hoje é extremamente importante, principalmente com o aumento do ensino integral. As crianças necessitam de oficinas, necessitam de uma aula de qualidade para preencher todo esse tempo na escola. E a robótica é uma ferramenta extremamente importante que a gente conseguiu ao longo desse tempo. E aí vai uma parte que é importantíssima e a gente tem que agradecer. A legislação é uma parte do vereador, mas quem implementa e faz o investimento é o executivo. E o executivo fez um investimento de mais de 30 milhões para renovar todo o parque tecnológico da educação e ainda colocar os kits de robótica na escola. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Mário, por ter comprado essa ideia, e também pela Érica Tanque, que é a vice-prefeita, e que hoje já está em ação dentro das nossas redes, com bastante coisa para melhorar, mas o sonho virou realidade. E acho que isso vale, Ronaldo, antes de você comentar, para não perder o gancho do Elias, vale a pena o pensamento seguinte, né, Elias? Tecnologia sempre assustou, não foi de hoje, né? Então, assim, quando chegou a questão da mudança da câmera fotográfica para a câmera digital, foi um susto, ninguém achou que a Kodak fosse falir, lembra disso? Tudo, né? E olha só, foi lá, a Kodak teve que basicamente abrir falência, Sim. porque as fotos digitais tomaram conta. E outros exemplos que a gente poderia dar aqui. Então, o que eu vejo hoje na cidade, Elias? Comentei com pessoas de algumas escolas, algumas, nossa, abraçaram a ideia totalmente. E algumas outras, eu vi nas pessoas o medo, por quê?
quê? Porque talvez faltou um pouco de treinamento pela velocidade da chegada, mas a gente precisa dessa velocidade para mostrar como Limeira também sai na vanguarda, né? Então, assim, o medo faz parte, a tecnologia não vai mudar, ela só vai ser aprimorada. Então, também tem a robótica com uma situação... Eu só senti tristeza porque no ano que chegou, a Anabelle, ela pulou para a 6ª série. Quando ela ia, né? A Gabi, minha filha, ela fala sobre isso também. Ela, poxa, pai, eu só cheguei na sala maker, Né? mas ter a aula, exatamente, eu não tive. E mais o meu filho, Dudu, tá lá tendo a aula e isso daí vai ficando como legado. De qualquer forma, ficou muito legal. Então, Ronaldo, que não, essa questão do software que ele falou da educação, voltando um pouco da saúde, né? O software da saúde, isso vai de encontro com aquilo que eu falei para você, que eu estou sempre falando nos podcasts aqui que nós estamos aqui. Da divisão correta da medicação. Da divisão correta da medicação. Por quê? Eu tive um pai que tive que levar num posto aí, o médico aceitou 7 comprimidos. O cara me deu uma cartela com 20. Eu falei, cara, eu não preciso de 20, eu quero só 7. Corta aí. Não posso, tá aqui. Estou te entregando os 20. Quer dizer, o Ed me contou que eu teria que pegar isso e levar para outro lugar. Esquece, quem que vai fazer levar a devolutiva, ele lembra? Pois é. Se o médico receitou, ele deu lá na receita 7 comprimidos, 1 por dia, 7 dias. Era só cortar ali, entregar para ele e alguém poderia usar os outros 13 que sobraram lá, né? Quer dizer, eu não sei se é um medicamento que pode haver falta no sistema ou não, isso eu não conheço. Mas eu achei interessante. Falei, poxa, um software desse agora, ele vai conseguir formatar e indicar para a pessoa. Se o médico deu lá 2 comprimidos por dia, 7 dias são 14. Você vai entregar 14 comprimidos e acabou. Não, a pessoa joga fora. O software desse são algumas das situações, né? Por exemplo, eu tenho uma alergia, hipoteticamente, eu tenho uma alergia a algum medicamento. E uma vez colocado dentro do prontuário eletrônico, amanhã eu tenho um desmaio, chego desmaiado na unidade de saúde. Não precisa necessariamente alguém falar que eu tenho. O médico entrou dentro do meu prontuário e ele vai falar, ó, tá lá. Esse remédio não pode. A hora que ele for colocar, esse remédio não pode. Olha, há uma semana atrás ele veio com formigamento no braço. Hoje ele está com uma dor no peito. O médico vai falar, olha, tem alguma coisa relacionada ao cardíaco aí. Ou ter todo esse histórico de exames dentro de um prontuário eletrônico. Faz com que o atendimento ele seja um pouco melhor, melhore o atendimento, melhore o resultado final daquilo que está sendo colocado. Então, são medidas que na iniciativa privada parece até simples, mas que no setor público faz uma diferença muito grande. Então, o que a gente encontrou em 2021, quando a gente iniciou o mandato? Existia lá um prontuário manual, que ninguém vai lá mexer no que já passou do cliente da saúde, porque é assim que eu acredito que tem que ser tratado o cidadão, porque ele paga os seus impostos e ele merece um serviço de qualidade. Então, ninguém ia lá mexer nesse prontuário, a não ser em uma situação em específico. Hoje, nós temos a possibilidade de ter todo esse histórico de forma fácil, acessível, dá para o cara fazer um mecanismo de busca e achar o que ele quer. Então, eu acho que é esse o futuro. E nessa parte de Smart City, a nossa cidade ela tem um polo muito promissor. Ela já é das 6 cidades de polo de tecnologia dentro do estado de São Paulo. Houve uma legislação muito importante dentro do governo Mário Botion, que diminuiu o ISS para essas empresas. Então, elas são atraídas para a nossa cidade por esse incentivo e são empresas que acabam arrecadando muito, porque dá esse imposto que é dos mais puros que tem, né? Um é o IPTU, o outro é o ISS, que retornam com a maior, retornam integralmente para o município e vira benefício para o cidadão. Isso é espetacular, na verdade, né? Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Por favor, querido. Vai lá. Já que temos já um vereador aqui, né? Deixa eu aproveitar. Pois é. Com relação, não sei se você vai poder me ajudar nessa parte, com relação a estágios, a prefeitura tem que ter licitações para colocar estagiários, alguma coisa lá dentro? Existe um período que ela faz a contratação de estagiários. E ela faz sempre por uma empresa terceira, que é a CIE. Isso, né? agora está mudando para Estagiários Brasil. Estagiários Brasil. Uma mudança, mas é a mesma questão da base. Da é mais por base assim, vamos dizer, que nem. Estou falando agora pessoal. Meu filho faz medicina. E ele tem que vir para cá, ele sai de São Carlos, vem para cá, então ele tem que completar uma certa carga de horário anual.
Então ele vem em julho, fica um pouco de férias, ele tem que arrumar um estágio. Sim. Aí chega em dezembro, ele tem que arrumar um estágio. E me parece que é difícil arrumar um estágio. Você não consegue arrumar. A última vez ele arrumou no laboratório. A moça cedeu o laboratório para ele ficar lá e fazer o estágio. Mas, assim, eu acho que nesse caso, não sei se há uma legislação para isso, a prefeitura pegar esses alunos que são médicos, né, que são futuros médicos, serão futuros médicos, né, e colocar nas UBS pelo menos um mês. Olha, no mês de julho você vai ficar aqui. A prefeitura dá um documento, você vai ficar aqui olhando o que os médicos falam. Porque eu vi lá, eu fiquei várias vezes com meu pai lá e vi que realmente os caras trabalham muito. Sim. Eles ficam pensando, tem gente nova, tem gente que anda daqui, que nem eu encontrei um médico que era carioca. Então, tudo isso daí. Então, eu acho que seria interessante a gente buscar, porque nós temos uma faculdade de escola, nós temos uma faculdade de medicina aqui em Limeira. Sim, né? Nós sim. temos que jogar isso, aproveitar esse polo de medicina e começar a formar isso aí. Porque como é difícil achar estágio. Você não sabe qual a dificuldade que é. E é coisa assim, é 30 dias. O cara fica, ele tem que fazer 80 horas, 90 horas. Ele fica lá um mês na UBS aqui, mais 20 dias na UBS no final do ano, ele consegue completar a carga horária e ele vai ter uma experiência de vida que eu acho que é muito difícil você conseguir. Você está vendo o a dia a dia. realidade, Né? Então, é uma coisa que... É interessante estudar até para ver uma legislação. Acho que hoje os contratos, eles são... Acho que é em 2 períodos que abre esse estágio, mas os contratos são de 1 ano. E o que não funciona para esse caso ali modalidade. estágio, poucas horas. Mas é uma questão para a gente ou avaliar a legislação ou mover, se for uma iniciativa exclusiva do Executivo, através de indicação para que seja atendido isso. Né? Nós temos que até de fazer um censo, uma inscrição, né, dessas pessoas que são da cidade e que têm o interesse de fazer esse estágio e a partir daí a gente começar a dar esse... porque eu fico preocupado que nós temos uma universidade aqui, né, que vai formar Exatamente. médicos na cidade. Então, e é interessantíssimo porque provavelmente eu converso sempre com o Dr. Vitor e ele tem essa ideia de aproveitamento, de trazer esses estudantes para a rede pública de saúde. Eu acho que isso vai ser um ganho importantíssimo para a nossa cidade, para a rede, e ao longo do tempo a gente vai ter mais profissionais aqui. Realmente. Porque a medicina, né, é algo essencial. Hoje a gente tem algumas especialidades que a gente tem uma grande dificuldade, não só no município, mas até na rede particular. Né? Sim. Vai para uma neuropediatria, para alguma coisa vascular. Você vai... Isso que você está falando é claro, porque quando ele entra em medicina, ele não vai saber o que ele vai fazer. Ele tendo um estágio ali, olha, está faltando isso aqui, interessante. Então é alguma coisa. Não, mas legal, gostei. Muito bom, tá? Já vai com pauta no meio do caminho aí, né? A bola é sua. Vamos lá. Antes, eu quero deixar uma boa noite rápido aqui, viu, Elias? Uma galera que já deixou boa noite aqui. E hoje a gente precisa provar, né, mano? A gente está aqui com vocês. Então, Clélia Maria, muito boa noite, minha querida. Já estava pedindo o link aí que estava atrasado. Chegou, tá tudo certo. Falhas técnicas, mas chegou, né, Elias? Tá tudo certo. Marinalva Rodrigues, muito boa noite. Esse me representa, exemplo de ser humano, olha só. Minha querida Sueli Neres, muito boa noite. Bruno Henrique, boa noite, amigos. Boa noite, Ed Elias, grande abraço. Marivane Pereira, mamazita. Preciso contar uma história da minha mãe pra você. Vou mandar um print pra você ver. Já estavam pensando que eu ganhei um 3º irmão. Porque minha mãe tava lá, olha, vem cá, vamos... E aí a coisa, calma, mas como assim, mano? Como assim? Eu não conhecia, não era Eduardo Edinaldo, então, mas eu sou filho do meio, só volta, deu tudo certo. Aí depois ela vai te mandar a história que ela falou que ia printar e te mandar. Obrigado, mãe, um beijo pra senhora, viu? Arthur, youtuber, esse sim representa Limeira. Lucas Albert, boa noite. E aqui a gente tá, queridos, pode mandar que daqui a pouco a gente dá mais uma rodada de boa noite pra vocês aí também e a gente volta pra cá. Elias, é muito incrível a gente ver uma situação muito interessante. Quem está de fora sempre quer bater achando que tem muito dinheiro, que tem muito recurso, que é muito fácil, né? E você está lá dentro há 4 anos e, de repente, assim, talvez você possa fazer um comparativo de como era o Elias dos 2 primeiros anos e dos 2 agora quase finais nessa primeira etapa, né? Que a gente espera que você também, quem sabe, queira Deus, você esteja de volta lá, né? Está trabalhando forte para isso. Mas como foi essa entrada, essa chegada? O que você viu na Câmara Municipal que você achou que era fácil de lidar e descobriu que precisava de ali uma alteração no modus operandi do Elias Barbosa, vereador, que agora aprendeu? Na política você não consegue tudo que você quer.
Essa é a primeira lição que você aprende. A segunda é que as coisas não são tão fáceis como a gente imagina de fora. Porque eu vim da iniciativa privada, eu tinha a celeridade da decisão, né, gerenciando a loja 100, vendo como as coisas eram muito mais fáceis. Aí você, num primeiro momento, você odeia a burocracia que existe lá. Mas ao longo do tempo você entende o porquê da burocracia. A burocracia, na verdade, é para preservar, para proteger o bem do cidadão, né? Então, a gente espera que sempre os homens bons estejam no meio da política. Mas se um dia um homem mau estiver ali na gerenciamento, a burocracia ajuda a proteger o bem, né, do cidadão. Então, nos 2 primeiros anos foi um momento de muito aprendizado mesmo, para entender como funcionam as engrenagens do setor público. Hoje a gente conhece um pouco mais, consegue fazer fluir as coisas de uma maneira muito mais efetiva. Graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa, né? Eu tenho o Emerson, que conhece muito de direito, eu tenho o Tom, que me ajuda muito nas ações de divulgação e de prestação de contas do nosso mandato. Nós tínhamos o Claudinho, que era um cara da rua, que, né, consegue atender a população. Cara do povão e é mesmo. Isso que as pessoas esperam, que quem chega neste lugar de representação, que ele consiga atender da melhor forma. E isso a gente conseguia muito através do Cláudio. Hoje nós temos o Morito, que também é uma pessoa muito séria, né, que atende, que dá o feedback para as pessoas, positivo ou negativo, porque ali não é um país das maravilhas que tudo você consegue fazer. Mas é importante sempre a seriedade de falar, olha, isso não deu para fazer. Nós trabalhamos, mas por este motivo não conseguiu. E a gente faz uma política sempre de olho no olho, de falando a realidade, de buscar sempre as soluções, de buscar caminhos, mas existem coisas que não estão dentro do alcance, né? E a gente tem que ter a honestidade de falar para as pessoas isso, não trabalhar com promessas vazias, com promessas que enganam e que aumentam cada vez mais essa revolta da população com relação à política. Porque eu acho que essa nova política que muita gente fala, ela precisa ter a seriedade de falar, de olhar nos olhos das pessoas, falar, olha, o que você está pedindo coisa que vai além. Exatamente. Né? Vai além das minhas possibilidades. E aí, nesse sentido, a gente começa a ter uma consciência política diferente, né? O cidadão ele tem que cobrar que o seu vereador fiscalize, que o seu prefeito execute. E é desta forma, nada de vantagens pessoais, mas de situações onde o bem público esteja mais acima de tudo isso. É essa forma que a gente tem buscado trabalhar. Às vezes agrada, às vezes não agrada, mas é dessa forma que nós somos chamados para fazer. Ronaldo, você sabe que tem uma questão interessante. Algum tempo atrás, o Elias estava em uma das comissões, eu acompanhei, na verdade, uma discussão, e saiu no jornal que o Elias foi contra a Guarda Civil estar na porta das escolas, né? E o que aconteceu? Eu vou explicar, alguns já viram, eu vou explicar agora, o Elias vai poder colocar aqui pra gente. Eu recebi um print de tela, Elias, falou assim, ó, você que acompanha a política aí, explica esse vereador aí, todo mundo fala que é muito bom, mas como é que pode alguém contra a guarda nas escolas? O que não entenderam no momento é que o Elias estava, acho que, não sei se foi na Comissão de Constituição e Justiça, qual comissão por onde passou, Elias, que você colocou que você era contra, mas estava tudo explicado lá. Você foi contra, porque a Guarda Civil Municipal nas escolas naquele momento era inconstitucional. A lei não permitia, e então as pessoas elas não veem os detalhes, que é o que o Elias está falando, Ronaldo. Então, assim, ele tem 2 filhos, em idade escolar, em idade municipal, inclusive, também, e as pessoas não entenderam o contexto da hora, Elias. Então, explica um pouquinho, voltando a essa burocracia e essa questão, para as pessoas entenderem que assim, a gente quer o melhor. Então, é um pai de família, é um esposo, é um marido, que não vai votar contra a população. Mas as pessoas não entendem porque vem apenas umas entrelinhas, infelizmente, de uma reportagem mal feita, a questão do que vem na manchete, mas não busca o detalhe como alguns de nós buscam saber. Na verdade, as pessoas... a política, ela é
cercada de maldade, de fakes. E muitas vezes é o que interessa para mim e não o que é a realidade. Então, existem algumas coisas que são de iniciativa exclusiva do executivo. Então, aquilo que gera custo é de iniciativa exclusiva do executivo. Aquilo que é no âmbito administrativo é de iniciativa exclusiva do executivo. Existem algumas exceções na questão do custo, mas dentro daquilo que é administrativo, que é de direcionamento, é do executivo. E naquele momento eu não votei contra, eu estava colocado como relator e encaminhei a SNJ, ela falou, esse projeto é inconstitucional. E foi então, já barra ali porque precisa. Você tem um corpo jurídico dentro da Câmara, com procuradores, com muita gente, e eles, profissionais extremamente capacitados, que muitas vezes na iniciativa privada eram professores na área do direito. E aí eles analisam e falam, olha, esse projeto é inconstitucional. Aí você vem e você tem dentro da sua equipe uma pessoa extremamente capacitada como o Emerson. Esse projeto é inconstitucional, a gente vai sofrer uma ADIM lá na frente. E a Câmara, como instituição, ela tem que preservar a sua imagem. E dentro desse sentido, eu acho que a gente tem que ser, se a gente quer uma política com credibilidade, a gente tem que propor leis que são exequíveis, leis que são do âmbito do vereador. Não adianta eu propor uma legislação que é federal, né? Hoje nós temos, por exemplo, muitos vereadores de Brasília que falam coisas que só deputado pode fazer. Pois é. Isso engana muita gente, mas não é a efetividade. E a gente vai fazer sempre uma política pautada na verdade, buscando sempre o que é melhor para a população, mas pautada na verdade, sem fazer politicagem em cima daquilo que é sensibilidade da população ou, muitas vezes, vulnerabilidade da população. Essa é a minha visão que eu tenho e é nesse caminho que eu vou continuar sempre. Isso é interessante. Vou fazer uma 2 em 1 aqui. Ronaldo. Essa que você só um ganchinho seu que ele falou. Sim. O problema é o que sai na notícia. O que saiu primeiro é o que vai chamar atenção. Daí até infelizmente, é para desconstruir aquilo, né? Até você explicar o porquê disso daí, é aquilo que meu pai falava, né? Tomada não é focinho de porco, não é tomada. Então, fica complicado. Exatamente. 2 em 1, Elias, para a gente poder fazer um momento aqui que assim, foi assunto nas mídias, nas pré-candidaturas, e acho que é importante a gente colocar isso aqui também de uma forma clara. Primeiro, você foi convidado a ser líder de governo, né? O Ronaldo lembrou muito bem, né? Você acabou fazendo um momento de entrega aí depois agora há 30 dias. Mas lembrando esse início que você passou realmente mediando, né, o governo dentro da Câmara Municipal, como foi esse período, e lembrando que a partir daí o seu nome acabou despontando para aqueles que gostam de acompanhar a política. A gente sabe que, infelizmente, numa Câmara Municipal de 21 candidatos é difícil acompanhar todos, então você acaba que você escolhe alguns, gosta de alguns, a família conhece, os vizinhos comentam, né, e acaba sendo esse momento. E o seu nome acabou sendo muito divulgado nas redes, que você seria um possível candidato à vice-prefeitura da cidade durante um bom tempo, né? Então as pessoas ouviram isso, a gente viu isso também, de uma certa forma, colocado nas suas redes sociais. Mais ou menos 28 mil vezes. Uma coisa pouca, coisa... Por que será? Né? Então, assim, como foi esse convite para você ser líder de governo? Como você encarou esse período? E como você recebeu essa questão que, tudo bem, né? Não oficializou-se, mas nós que acompanhamos sabemos que era um nome fortíssimo também para ser um candidato a vice-prefeito, e agora nós sabemos que está lá o Bruno Bortolã. Mas você passou por esse processo, está registrado para quem quiser ver umas 28 mil vezes aí. Fala pra gente. Eu acho que quando você tem um nome lembrado para uma posição dessa, dentro de um grupo que é tradicional na cidade, Miguel Lombardi, Mário Botion, né, e todas as pessoas que estão envolvidas, Érica Tanque, eu acho que isso é um motivo de honra, né? E isso também é um reconhecimento pelo trabalho que foi feito, né? Existem
dentro da Câmara mais 20 vereadores, existem dentro da nossa cidade pessoas extremamente competentes, e você ter o seu nome lembrado deixa você honrado. Particularmente, eu entendo que o meu tempo na Câmara ainda não acabou, eu entendo que existem alguns propósitos e algumas missões para serem concluídas, e foi nesse entendimento que eu sempre conversei com as pessoas. Em algum momento, eu sempre deixei muito aberto isso, porque uma coisa que o político precisa é ser conhecido. E, às vezes, a gente fica dentro de uma bolha só, e quando você tem o seu nome lançado, ou falado, ou cogitado para uma questão de vice-prefeitura, você consegue romper a bolha. Então, mas eu sempre conversei com o Mário que eu não tinha nenhuma intenção nesse sentido, até porque a indicação do prefeito era do Miguel e a indicação do vice era do Mário. Então, por isso que eu falei com o Mário que não tinha essa intenção. E, ao longo desse processo, foi muito positivo. Há alguns meses atrás, eu não chegava em um ambiente e as pessoas me conheciam e eu não conhecia elas. Hoje, às vezes, acontece isso. Isso faz parte desse processo que a gente vivenciou aí ao longo de 2 meses, onde nosso nome teve cogitado para a vice-prefeitura. Acredito que o Bruno é uma pessoa extremamente capacitada. Tive uma oportunidade de falar com ele, algumas oportunidades de falar com ele. Quando você fala com ele sobre gestão pública, sobre essa formação política, ele sempre surpreende a gente com o conhecimento que tem. E é por isso que eu estou neste grupo hoje, apoiando a Érica, apoiando o Bruno, apoiando este grupo que está há algum tempo, tem a sua forma de gerir, né, que muitas vezes não fala aquilo que as pessoas querem ouvir, mas faz o que precisa ser feito na cidade. Então, eu tenho muita tranquilidade de estar nesse grupo, nesse momento. Isso é fantástico. Eu acho muito interessante. Realmente, Ronaldo, como você falou, você não tinha grande conhecimento do Elias. Não. Gostou, mas é verdade. Sou bem aqui, honesto. a gente é muito aberto aqui, sabe, Elias? E eu que acabei trazendo o nome quando a gente estava preparando as pautas, de que fazendo os meses passados, não tem que trazer o Elias também, Agora, o Ronaldo está vendo essa situação aí de perto, né? Do que nós temos aí, e isso é interessante de a gente poder ver. Elias, dentro agora desse âmbito realmente do jogo político de 2024, tá? Você conseguiu muitas conquistas, né? Tá aí a olhos vistos, as pessoas podem abrir, né, toda a questão da Câmara e acompanhar, pode ver diretamente nas tuas redes, se quiser ser mais direto. O que você pretende com os próximos 4 anos agora, sendo candidato eleito? Hoje nós temos alguns projetos que estão em andamento. Por exemplo, uma regulamentação com relação à Smart City de forma mais ampla. Esse projeto a gente ainda não conseguiu votar, mas ao longo do tempo a gente espera que a gente consiga concluir. Existe um projeto nosso com relação a kit de material escolar para todas as crianças dentro da rede municipal. Este projeto está em andamento, está andando nas comissões dentro da Câmara Municipal. Existe a instalação das políticas públicas que nós precisamos fiscalizar, acompanhar aquilo que a gente propôs nesse primeiro ano e que ainda não está funcionando da forma com que a gente sonhou e projetou. Mas eu acredito que vão funcionar. E a gente buscando, trabalhando, cobrando, fiscalizando efetivamente, essas políticas vão funcionar e vão dar resultados efetivos. Existem outros projetos que, ao longo da nossa campanha, a gente vai estar falando sobre eles aí, para que as pessoas sempre vejam que existe um foco, existe uma visão, existe um propósito nesse mandato nosso, que é de servir a população, e não a um nicho, mas servir a toda a população. A gente pensa Limeira para o futuro, a gente pensa Limeira para todos os cidadãos, e é nesse sentido que a gente trabalha, e trabalha com muito afinco. E é por isso que a gente pede o voto, né, de todos, a gente pede para que faça o para que divulgue o nosso nome e para que leve o número 28.000 aí a muitas pessoas, porque o trabalho que nós fazemos de atendimento, nós temos lá mais de 600 indicações
para melhoria. Nós temos conseguido, ao longo do tempo, contatos com deputados estaduais, federais, que trazem emendas para a nossa cidade, que trazem mais recursos, que a gente foge ali das emendas impositivas, que nós também utilizamos, mas vem de recursos próprios da cidade, mas a gente vai buscar fora. E, ao longo do tempo, a gente conseguiu. Existe algo muito importante que a próxima gestão vai votar, que é o plano diretor da cidade, que é direcionar para onde a nossa cidade vai crescer. Olha aí, Ronaldo. Entendeu? Então, gostei da história. É importantíssimo que a gente tenha uma visão, né, de trazer a proximidade, de trazer a população para a discussão, para que o futuro da nossa cidade cresça com diretrizes não de interesses pessoais, mas de uma população toda que precisa desse desenvolvimento. Nós precisamos pensar como que a nossa cidade vai crescer para um distrito industrial futuramente, como que a nossa cidade vai preparar espaços para essas empresas de tecnologia, para onde serão os próximos condomínios, o que nós vamos fazer com os condomínios clandestinos que estão acontecendo lá no Pires e o que nós vamos mudar de zoneamento, talvez, para que aquela região tenha também uma questão habitacional, para que não tenha tantos problemas com relação a essa questão ambiental, com essa questão de, muitas vezes, a pessoa vai lá, investe tudo que tem e depois vem uma ordem do MP para demolição. E isso é isso que a gente tem que pensar nos próximos períodos. E a gente precisa de pessoas sérias para discutir o nosso plano diretor, para trazer a população, para trazer aqueles que têm interesse nisso, para que lá na frente isso se reverta em moradia de qualidade, em saneamento de qualidade, em infraestrutura de qualidade para toda a cidade. Isso vai fazer com que também haja uma revisão no plano diretor todo, até o que já existe pode ser modificado. Na verdade, nós temos que votar um novo plano diretor. A próxima legislatura. O que nós sofremos aqui, pelo menos eu, na parte do escritório contábil, é colocar empresa aqui. Muito. Isso é muito. Porque nós vamos buscar muito. Vou dar um exemplo simples. Eu tive um banho aqui que, para a gente poder conseguir abrir, arrumar um barracão para ele, eu fiz quase de 10 a 12 consultas no Sala do Empreendedor, para ver se poderia colocar aquele empreendimento naquele local. Para a questão de uso e ocupação de solo. Ocupação de solo. Quer dizer, são barracões que estão prontos, estão aptos a trabalhar. Não vai haver, eu entendo, isso é posição minha como dono do escritório contábil, que não vai haver problema porque ele tem uma residência ao lado, não vai acontecer nada, não vai ter problema nada. Mas o plano diretor não permite por ser uma área residencial. Ou então projetos novos, que nem, vamos falar, o Porto Real 4, o Laranjal aqui em cima, né? Que são bairros novos, que o pessoal tenta montar a fábrica de joia e não consegue. O cara compra o terreno, deixa tudo pronto, faz tudo, a hora que vai abrir a firma não consegue. Extremamente. Então, realmente é complicado. E você vai chegar no CDF, que é o que tem na prefeitura, que isso eu sou totalmente contra, tá? Essa é uma visão minha. Não contra da comissão, acho que a comissão está certa, mas que ela deveria ter gente de fora. Um contador, um engenheiro, um comerciante, um dono de uma empresa, para que ele possa mostrar o dia a dia dele que quem está na prefeitura não conhece, para saber se a empresa vai ter problema, não vai poder entrar, não vai, porque você tem que fazer um dossiê de como funciona a empresa, né? E chega lá, eu acho que o pessoal não entende, porque teve uma empresa uma vez que eu tive que fazer lá, o cara fez de tudo que ele podia para não fazer barulho para o vizinho, colocou borracha nas máquinas, então batia, não fazia barulho. O cara fez de tudo, até que depois de 1 ano e meio nós conseguimos, mas foi uma batalha muito grande, muito cansativa. Entendeu? Então, por quê? Porque você tem que levar, olha, isso aqui não é assim. Mas falaram, mas quem falou? Porque o cara não entende, tem que ser dessa forma. Então, acho que tem que ter uma comissão de fora, um contador, um engenheiro, um comerciante, um empresário, para que ele possa dar a visão dele que está de fora para quem está lá dentro e poder liberar ou não a empresa para poder trabalhar. Porque a gente consegue trazer a empresa para cá. Só que daí, como nós tivemos um caso aí, que você falou, tentei 4 vezes, não consegui, foi para a Semapos. Não que eu tenha nada contra a cidade, mas nós temos que trazer a empresa para cá. Exatamente. Querendo ou não, a microempresa hoje, ela emprega uma média até 10 funcionários. Então, são 10 funcionários. Se conseguir trazer várias microempresas, Mineira vai ter bastante emprego. E é exatamente a grande isso. engrenagem do Brasil, né? Não há dúvida, não há dúvida.
Isso realmente é o que a gente sofre aqui. Fora a questão de creche, que a gente sofre com o pessoal que é demitido, porque o horário de creche é complicado para quem trabalha, então tudo isso. Isso é muito complicado também. Sim. Eu tive 4 ou 5 casos esse ano que as mães pediram a conta, por quê? Mas eu pergunto, qual o motivo está saindo? A situação não está boa para se pedir a conta hoje, né? Ganhou na lota, arrumou um marido rico. Não, simplesmente eu sou mãe solo, ou mãe solteira, ou mãe largada, meu marido sumiu, eu tenho um filho, eu não tenho quem leve e não tenho quem busque a criança. Eu tenho que arrumar outra coisa. Aí que vai dar o subemprego, porque ela vai tentar fazer alguma coisa dentro de casa, sem registro, sem nada, para poder manter o filho dela e levar na creche. Essa é uma situação que ao longo dos 4 anos ou 3 anos e meio que nós estamos lá, a gente sempre bateu muito em cima. Eu sou presidente da Comissão de Educação, a gente bate muito em cima dessa questão de creche, mas não só na questão da crítica, mas também de buscar soluções. Hoje o maior gargalo das creches está no B1. E por iniciativa nossa, nós fomos até o Executivo e propomos... Isso ouvindo, é o berçário, não? Isso, o berçário 1, que é os mais novinhos. E nós fomos até o Executivo, conversamos com o Executivo, no sentido de fazer com que o Bolsa Creche atendesse mais o B1, porque a maioria das escolas Bolsa Creche, elas não querem o B1. Por quê? Por serem mais novos, necessita de uma quantidade de monitores maior, de uma atenção maior, de um leite diferenciado, tudo certinho. E aí eles acabavam não investindo muito no B1. Aí nós fizemos um valor diferenciado. Eu coloquei todas as minhas emendas impositivas para que naquele ano o governo implementasse um ajuste de 8 alguma coisa a mais neste B1. E aí existiu uma pequena reversão. Mas hoje nós precisamos de algo novo, né, nesse sentido, de buscar recursos exatamente para a construção de novas creches. Acho que a Érica tem essa sensibilidade, e essa sensibilidade da questão da ampliação do horário, né, para as 18 horas, que é o horário comercial. Ela já tem falado sobre isso. Acho que outros candidatos também têm falado, mas eu especificamente acompanho mais a Érica, que tem uma causa muito ligada a essa questão, e eu acredito que a gente vai ter uma solução para isso aí, porque nós precisamos, né? Faz parte. Esse é o modelo de família que nós temos nesse momento, né? Onde a mãe e o pai saem para trabalhar, ou muitas vezes a mãe solo precisa da creche. É um modelo que muitas vezes os envolvidos na educação, né, porque eles entendem que hoje, ou eles não, né, mas hoje o entendimento é que a creche é educacional e não assistência social. Então, dentro desse modelo, eles entendem que a questão de assistência social seria essa questão de cuidar da criança para a mãe trabalhar. Mas nessa questão educacional também dá para se fazer as duas, para não deixar a família vulnerável, e que a gente consiga ter um atendimento de qualidade cada vez melhor, e que a mãe tenha essa tranquilidade de ter uma creche de qualidade, uma escola de qualidade, e que atenda no horário que ela precisa. Hoje nós temos, tanto dentro da iniciativa privada, que é o Bolsa Creche, quanto as nossas creches municipais, um atendimento muito bom. E até o atendimento da rede municipal, os nossos IDEBs são muito positivos e muito parecidos até com as redes particulares. Mas dá para melhorar, dá para evoluir, dá para fazer melhor. E é nesse sentido que o meu mandato trabalha, e as pessoas que estão próximas a mim eu sempre cobro para que faça de uma forma diferente. Já que você foi o presidente da Comissão de Educação. Isso, sim, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta agora, pergunta também de política. A escola cívico-militares. O que você me fala disso? Eu sou extremamente favorável. A questão da disciplina, ela faz parte. Sim. Ela faz parte do nosso entendimento. Eu acho que hoje o entendimento de autoridade dentro da sala de aula é extremamente importante. Esta é uma sinalização
do governador Tarcísio Freitas, mas é uma ideia que já vinha já do Ministério da Educação do presidente Bolsonaro, e eu acho interessante. Elias, eu sou contra. Não, vamos procurar profissionais que entendam esse modelo. Exato. E que gere uma escola piloto. Porque eu acho que é muito isso que a gente tem que fazer. Nós não devemos implementar tudo de uma vez. Né? Porque, por exemplo, verdade, nós temos... todas as escolas de uma vez. Né? Isso. É para uma criação realmente paralela. Mas, por exemplo, nós temos na robótica, foi implementado de uma vez. E a gente está vendo o resultado disso. Algumas escolas funcionando super bem, outras escolas talvez engatinhando. Então, eu acho que nós temos que fazer um polo, profissionais que queiram fazer a educação cívico-militar e aí ver os resultados. Porque aí está todo mundo engajado na ideia, né, no projeto. Não está sendo colocado gargalo abaixo ali. Sim. Tem que escolher pessoas que querem fazer. Então, mas eu acho extremamente positivo. O que a gente vê de resultados externos à nossa cidade, que hoje a gente ainda não tem nenhum projeto funcionando, mas eu acho extremamente positivo e eu creio que essa é uma linha de pensamento que a gente vai ter aí de evolução para a nossa educação. Maravilhoso, né, Ronaldo? Não, totalmente maravilhoso. E o tempo voa, na verdade, não, aqui. Realmente já tá... voa, não é dúvida. Pois é. Mas é interessante, é o que eu falei, são coisas que nós temos que ir conversando, e ele, como já é um vereador e está tentando a reeleição, exatamente. Nada mais justo que a gente perguntar o máximo que pode, tá tirado do vereador, então a gente pode de informação, né? Além disso. E eu penso o seguinte, né? O Ronaldo tem comentado, Elias, ele tem uma ideia de que, assim, a gente, como já falei, é um programa bem aberto, a gente tem algumas ideias não totalmente controversas, né? Porque a gente se soma, mas, por exemplo, ele tem uma ideia de que, assim, a vereança deveria ser uma vez para poder dar chance para uma ala toda nova. Na verdade, eu acho que assim, deveria ser como uma reeleição para prefeito. Pelo menos aí uma reeleição para quê? Para dar tempo você dar continuidade no projeto. E eu vejo isso muito, por exemplo, no que eu acompanho do teu trabalho. Né? É interessante de ver a tua evolução para cá, para a gente poder conseguir, de fato, mensurar o que foi feito e o que dá para fazer. Então, se são só 4 anos, na minha visão, né, meu querido Ronaldo Crispim, você acaba perdendo um vínculo disso, que é como acontece quando você tem uma mudança de governabilidade, às vezes, muito forte, que você vem numa crescente e acontece alguma coisa, dá uma desmontosada ali, e, infelizmente, o que é natural da política, Ronaldo? É a nova política abandonar a ideia, ao invés de dar continuidade, para não dar a cara do antigo governo, querer criar situações do zero. Então, por isso a questão de ter essa continuidade, porque é uma infelicidade quando a política não se entende nela própria. Eu acho que a reeleição, eu não sou contra a reeleição, não, mas eu acho que é assim, vamos dizer, nós temos 21 vereadores. Vamos tentar a reeleição? Os 21 vão tentar 20, né? Vamos falar que são 20 hoje, não são 21. Vão tentar 20, vão tentar a reeleição. Ótimo, se forem reeleitos, trabalha os 4 anos, mas depois, Deus aí, não vai ter mais. Aí ele vai ter que, vamos lá, vai ficar um período sabático, né? Ou ele vai descansar, exatamente. Né? Como diz um amigo meu, ele vai voltar a ser normal, ele volta a ser uma pessoa normal. Vai perder normal, o superpoder. Ele volta a ser normal, depois ele pode tentar de novo. Por quê? Porque a gente vai trocar com ideias novas. Eu não sou contra. Eu sou contra o cara ficar 20 anos, 30 anos como vereador. Como nós estávamos conversando aqui, o cara entra como vereador, sai daqui e vai ser secretário. Volta, outro. Então, isso que eu sou contra. Entendeu? Eu acho que se você é vereador, você ganhou, você tem que fazer o seu mandato para você mostrar o que você está fazendo realmente. Ah, mas me convidaram para ser secretário? Não. O prefeito que pegue outras pessoas técnicas, não que o vereador não seja técnico. Eu acho que quebra até a confiança de quem te deu aquele voto como vereador, né? Eu acho que quebra muito a confiança. Pô, eu votei nele, ele já saiu dali, não vai ser meu vereador, vai ser secretário. Então, não sou contra, mas eu acho que deveria ser. E não só na política, tá? Eu faço parte de um clube aí, eu sou conselheiro fiscal de um clube, eu cuido da parte de fiscalização. Eu acho que tem que ter no máximo 2 mandatos e tchau. Aí, se quiser de novo se candidatar, na próxima fica à vontade. Mas dá um descanso para que entre ideias novas e situações novas. Não foi boa? Sim. Vamos trocar. Mas aí a gente o famoso ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Eu sou a favor. Aí até falei, mas você é a favor, você vai perder seu cargo. Eu falei, sem problema. Certo? Como eu falei pro cara, eu volto a ser uma pessoa normal. Depois a gente vê, se der certo, não deu. Exatamente. Muito bem. Tá? É isso. Eu tenho uma visão da questão de produtividade, né?
Eu acho que qualquer agente que se coloca... eu acho que um pouco dessa questão que ele falou, eu achei legal pra caramba. Da pessoa normal. Eu acho que o político ele nunca deixa de ser pessoa normal. E é isso que faz as pessoas ter tanta rejeição à política. Porque lá atrás a gente tinha uma questão de um cara intocável, de um super, sabe, uma pessoa que tem superpoderes, e essa visão fez com que muita gente se frustrasse com a política, né? Então, eu procuro estabelecer sempre os meus laços e meus relacionamentos da mesma forma com que era antes de ter o mandato. Porque pode ser que acabe dia 6. Exatamente. Né? E pode tem uma ser vida que te acabe. esperando do lado Exatamente. E então nós temos que sempre manter os pezinhos no chão, trabalhando duro, manter a produtividade, trazer, se você conseguir, olha aqui, o Ronaldo ele está aqui à frente da empresa dele. Eu tenho certeza que ao longo do tempo ele se reciclou, aprendeu mais, trouxe tecnologia para dentro e manteve o escritório dele efetivo, né? Estou há X anos na estrada, mas eu me mantive produtivo. E é isso que o político também tem que fazer. Se manter produtivo, se manter antenado. Às vezes tem gente que uma ideia lá da década de 90 ainda e está envolvido no setor político, e isso é ruim, né? Agora, se é alguém que, estou sempre me especializando, estou sempre me atualizando, aí não tem a experiência dele aliada a essa questão torna as coisas diferentes. Hoje, eu tenho certeza que muita gente vem até o seu escritório pela credibilidade, pela história. Não, esse resolve. Esse resolve e tem tudo que eu preciso, né? Então, é essa a ideia que eu tenho com relação a isso. A reeleição, em muitas vezes, a experiência foi negativa. Hoje se discute muito de uma reforma política, de talvez aumentar mandatos do Executivo para 6 anos, mas sem reeleição. Sim. E eu acho que esses debates são válidos para que a nossa política seja mais efetiva, né? Primeiro ano de um prefeito, ele governa com um plano plurianual do outro prefeito. No segundo, ele vota o plano dele. E aí é nesse momento que ele vai começar a fazer os seus projetos. Aí vai acontecer o quê? Já está reeleito? Não, ele vai começar a acontecer alguma coisa em cima da eleição para deputado. O sistema parece que foi feito para estar acontecendo as coisas na época de eleição, mas não é de propósito. Na verdade, a legislação, tudo isso faz com que essas coisas aconteçam. Aí para-se um tempo da legislação, porque não pode acontecer nada naquele período, porque é um período eleitoral. Aí só volta a acontecer em 2023, no terceiro ano. E aí, até que esses processos finalizem, vai acontecer na onde de novo? Em outro período eleitoral. Incrível, então, né? é um negócio... é por intenção ou é pela legislação? Então, essas coisas a gente tem que trazer a conhecimento do público para que as pessoas entendam cada vez mais o processo e façam uma avaliação daquilo que é bom e daquilo que é ruim com mais conhecimento, né? Então, esse momento que a gente vive no nosso país é um momento da gente, ao invés de incentivar essa rejeição à política, é de fazer um debate sincero do que é a política, né? Hoje há vários fenômenos aí, mas sempre por essa, sabe, sim, política, um tiririca da vida, eu vou votar porque eu não gosto. E só às vezes muda o tiririca da gente. Então, mas, né? E a coisa muda de figura. Bom, Ronaldo, né? Vamos. Hoje, excepcionalmente, para atender o nosso querido Elias Barbosa, a gente encaixou o horário. Elias, considerações finais, afinal de contas, seu momento para poder pedir seus votos, falar seu número, se dirigir ali naquela câmera ali para o seu possível eleitorado e também eleitorado, fique à vontade. Gente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de conhecer o Ronaldo, conhecer o Ed, aqui no programa On Time, de ter essa oportunidade com o público de vocês e de mostrar aqui do nosso trabalho. O nosso trabalho
eu não vou prometer algo diferente do que nós temos feito, que é um trabalho com resultados, um trabalho sério, um trabalho que visa sempre o melhor para o cidadão. E se você quer isso, você pode entrar lá no nosso site www.vereadoreliasbarbosa. Você vai ver muito do que a gente fez, os mais de 2.000 atendimentos, pessoa que sempre esteve acessível à população, mais de 600 indicações de melhoria, projetos efetivos que atendem toda a nossa população na área da saúde, na área da educação, na área de tecnologia e em muitas outras áreas, habitacional, por exemplo, como foi citado aqui. Então, um trabalho que buscou recursos para a nossa cidade. Se você quer tudo isso, você vai lá no dia 6 de outubro, digita lá 28000 ou 28.000 e confirma, porque esse trabalho precisa continuar. Nós sabemos que fizemos um trabalho extremamente positivo para a nossa cidade, mas nós sabemos também que todas as autoridades são estabelecidas pelo nosso Deus. Se eles entendem que existe mais um tempo, Ele vai mover o seu coração para que ache graça em nós novamente e vote novamente em nós. Se Ele também achar que esse tempo nosso passou, eu sei que aí nós teremos uma outra área para trabalhar, mas eu creio que nós temos muitas coisas para fazer, um propósito muito grande para enfrentar e trazer coisas novas para a nossa cidade. E eu tenho a convicção de que eu sou um bom vereador para a nossa cidade. Vote 28.000, esse é o meu pedido. Elias Barbosa, faz o E, sorrisão no rosto e vamos para cima. É isso aí. Obrigado, Elias. Deus abençoe. Realmente um momento fantástico. Só tenho a agradecer a você, querido. Ronaldo, muito boa noite. Boa noite, Ed. Tá nós noite, dois Elias. com o farolzinho baixo já. Não, Recorde do dia. Boa noite a todos. Obrigado pelo comparecimento. Agradeço mesmo. Ed, valeu mais um Tá podcast pago. aí. E boa noite a todos e até a próxima. Pois é, na política também existe no pain, no gain, meus queridos. Então a gente está aqui entregando mais um programa para vocês. Obrigado a vocês que ficaram conosco até o final. Curta, compartilhe, manda para alguém que você viu que as propostas do Elias aí são interessantes para poder conhecê-lo como vereador na cidade de Limeira. Eu também quero agradecer aqui, pessoalmente, do Elias ter aceitado esse nosso convite. E agora sim a gente segue adiante com o Time Entrevista, nos despedindo do nosso querido Maninho, Lucas, outro Lucas aqui também com a gente hoje, assessorando diretamente o Elias. Até a nossa próxima entrevista, On Time Entrevista, que política é coisa séria. Até qualquer hora. Tchau, tchau.